Vocês estão ligados que tem tipo um tutorial dentro do jogo, né? TCG, admito que eu tava extremamente ansioso para esse modo novo permanente chegar no jogo. E se você clicou nesse vídeo, você já deve saber que se trata de um sistema de card game dentro do Genshin, e talvez tenha achado o sistema um pouco complicado ou queira saber um pouco mais sobre ele. Para começar, você precisa ter chego no R32 e quando isso acontecer, automaticamente já vai liberar a quest de introdução ao TCG. Bom, eu recomendo que você faça ela com calma, que você leia as coisas, tem todo um tutorial introdutório ali de quase 2 horas te explicando cada parte do sistema do jogo, mas se você não aguentou a Diona falando todo esse tempo ou simplesmente não entendeu, pode deixar que eu vou resumir pra você algumas coisas. Mas eu vou supor que prestando atenção ou não, você passou por todo o tutorial introdutório, então eu vou explicar a partir daqui. Até porque não é como se você fosse falhar no tutorial, né? De qualquer forma, se você tiver com alguma dificuldade, tem um vídeo de eu passando toda essa missão introdutória lá no canal da Antwill, então é só você dar uma olhada. Beleza, vamos começar explicando algumas ferramentas que temos ao redor desse sistema. A Taverna Cauda do Gato é como se fosse um hub, uma central desse sistema, então você entrando nela, você tem acesso a várias ferramentas dele. Primeiramente temos o Príncipe, que é esse gato NPC aqui. Com ele você pode ver o seu nível de jogador, que é um sistema um pouco parecido com o nível de bully, assim, você pode ver que nível você tá, que recompensas cada nível dá, o quanto de XP falta para você passar de nível, e toda vez que você passar de nível nesse sistema, você vai ter que voltar aqui e conversar com ele para resgatar as recompensas. Perceba que alguns níveis são diferenciados, eles constam como níveis de ascensão. Quando você chegar nesses níveis em específico, você vai duelar contra o próprio príncipe. Ganhando dele, você já libera o próximo nível. Você também tem os desafios da taverna que você libera em alguns levels, e é basicamente um duelo contra o príncipe que ele usa cartas de bosses. Derrotando ele, você ganha essas cartas para si. Você vai liberando esses desafios na medida que você aumenta o seu nível de jogador. E o príncipe também vai ser onde você acessa a loja do jogo. Você pode gastar as suas moedinhas do sistema lá, comprando cartas, faces holográficas e alguns outros itenzinhos como convites. O próximo ponto importante da taverna seria esse muralzinho aqui. Nele você pode convidar personagens do jogo para duelarem contra você. Você gasta um convite que você pode ganhar upando nível ou comprando ali com o príncipe, e convidando esse personagem ele vai vir até a taverna, vocês vão duelar e se você cumprir os desafios você vai ganhar a carta dele e as cartas de constelação dele. Em certo nível você também libera a partida oficial contra eles, que é um modo onde você vai apanhar muito para conseguir algumas moedas a mais. Realmente valendo muito a pena. Esse mural também é o lugar onde você vai desafiar outros jogadores para duelarem contra você. Antes do nível 4, você vai poder duelar apenas contra os seus amigos do jogo, mas depois disso você vai ter acesso ao sistema de pareamento para duelar com qualquer jogador que esteja querendo duelar. E por último, mas não menos importante, também teremos o nosso livrinho do sistema de cartas. Nele você tem acesso a algumas missõezinhas muito parecidas com aquelas que você tem no Guia do Aventureiro, e você também pode ver os desafios da taverna, que são 4 desafiantes semanais que chegam ali para duelar contra você. Não que você precise muito desse livro, porque basta você entrar na taverna ali numa segunda-feira ou quando virar a semana que você vai ver esses desafiantes sentados nas cadeiras jogando. Tipo, vai ter um ícone roxo na cabeça deles, é bem fácil de identificar. Agora vamos deixar a taverna um pouco de lado para falar do item mais importante para esse sistema, que é a nossa urna de grimórios. Essa urna tem 2 funções. A primeira delas é procurar outros jogadores. O nome é um pouco não intuitivo porque faz parecer que são outros players, mas na verdade são outros NPCs que podem duelar contra você. Quando você usa essa opção, todos os NPCs ficam marcados no mapa ali com o símbolo de cartas e basta você conversar contra eles e duelar. Ganhando deles e cumprindo alguns requisitos, você pode ganhar moedas, XP e até mesmo uma carta. Não são todos que dão cartas, e alguns também têm um desafio adicional que só é liberado nos seus níveis mais altos do sistema. Eu recomendo que você duele contra todos e no mínimo ganhe.
ganhe, pra você conseguir ali o seu XP de jogador. Se você tiver com dificuldade de cumprir todos os desafios, não tem problema, você pode voltar pra cumprir eles depois. A segunda função da sua urna de Grimórios é construir e editar os seus decks. Cada deck precisa ter 3 personagens e 30 cartas, sendo que você só pode ter um personagem de cada e até 2 cópias de uma mesma carta. Além de construir o seu deck, você também pode escolher o seu deck padrão para combate aqui, editar o nome dele, editar a aparência dele para mudar tanto o verso da carta quanto o seu lado do campo, e também visualizar ele de uma forma mais clara aqui, que dê para ver todas as cartas. É uma forma mais fácil de mostrar o seu baralho para outras pessoas também. No começo você nem precisa se preocupar tanto com isso, porque você nem vai ter carta para modificar, você vai ter que usar as cartas que você ganhou no tutorial, mas depois, quando você for montar os seus decks, isso tudo aqui vai ser bem importante. Agora, finalmente, depois de enrolar muito, vamos falar dos duelos em si e explicar para vocês uma linguagem bem Razor para vocês entenderem como ele funciona. A primeira fase do duelo é a compra de cartas. Na primeira rodada vocês vão comprar 5 cartas cada um, e você pode escolher algumas cartas que não são tão boas para você no começo do jogo, devolvê-las pro baralho e comprar algumas novas. Depois disso, você vai escolher o seu personagem em combate, que é o personagem que vai ficar disponível para que você ataque e também para receber o dano caso o inimigo ataque. Em duelos contra NPCs, você sempre vai ser o primeiro a atacar. Em duelos contra outros jogadores, vai ser jogada uma moeda para definir quem ataca primeiro. Agora entramos na fase de rolagem de dados. Esses dados aqui vão ser as suas energias elementais. Para você jogar cartas, para você usar ataques, para você trocar de personagem, qualquer coisa que você faça nesse jogo, você vai precisar desses dados elementais. Então, o ideal é que você consiga dados do elemento do personagem que está ativo. Se você escolher um personagem Pyro como personagem ativo, você vai tentar conseguir dados Pyro. Se você começou com personagem Electro, você vai querer dados Electros. E esses dados com a face branca, os dados Omnis, são muito bons porque eles servem para qualquer elemento. Todo começo de rodada você vai ter essa fase de rolagem de dados, e assim como na primeira rodada de cartas, você pode escolher alguns dados para rolar novamente. Depois disso, entramos na fase de ação, que é quando você pode jogar cartas e atacar. A primeira coisa que você deve fazer nesse momento é ver as cartas na sua mão e decidir se tem alguma que vale a pena ser jogada. Você deve fazer isso antes de atacar, porque no momento que você ataca, o turno vai passar para o seu oponente. Tem 3 tipos de cartas que você pode ter na sua mão: cartas de equipamento, cartas de suporte e cartas de evento. As cartas de equipamento, como o próprio nome já diz, são equipamentos. Você vai equipar elas nos seus personagens em campo para aumentar os atributos dele. Mais ou menos como se você estivesse equipando uma arma ou um artefato num personagem do jogo mesmo. É bom citar que temos uma carta de equipamento de constelação. Essa carta, preste atenção, porque ela vai te fazer usar uma habilidade. Então, se você for usar essa carta, eu recomendo que seja a última carta que você use, pois isso vai te forçar a atacar o oponente de alguma forma. As cartas de suporte têm efeito contínuo. Você vai jogar elas e elas vão ficar no campo ali aplicando esse efeito toda a rodada. Já as cartas de evento são cartas de efeito único. Você vai jogar elas em campo, ela vai aplicar o efeito e sumir. Para você entender melhor, aqui temos uma carta de suporte, cujo efeito dela é comprar 2 cartas todo final de turno. Por ser uma carta de suporte, ela vai ficar ali em campo. Nesse caso, ela tem 2 usos, então ela vai ficar 2 turnos ali no campo. Já essa outra carta aqui tem o mesmo efeito, comprar 2 cartas. A diferença é que ela é uma carta de evento, então você vai jogar ela, comprar 2 cartas na hora e depois ela vai ser descartada. Acho que desse jeito fica bem mais fácil de você entender a diferença de um pro outro. Todas essas cartas que eu acabei de citar têm um custo, e você pode ver esse custo em cima delas nesse dadinho aqui com um número grande. É importante citar que a cor desse dadinho importa. Se ele for branco, significa que você precisa de dados do mesmo elemento. E se ele for preto, significa que pode ser qualquer combinação de elementos. Por exemplo, esse aqui precisa de 2 dados Pyro ou 2 dados Electros, não importa o elemento, mas precisa ser 2 dados iguais. Já esse aqui precisa de 2 dados e não importa qual a combinação. Pode ser um Electro e um Pyro, pode ser um Gel e um Anemo, não importa. Só precisa de 2 dados mesmo. Se a cor desse dado não for branco nem preto, ele vai ter a cor do elemento que ele precisa. Roxo para Electro, vermelho para Pyro, etc. Uma última mecânica que você deve manter em mente é que você também pode usar essas cartas para trocar o elemento de alguns dados. Você pega uma carta que você acha que não precisa, arrasta para a direita
direita e você pode trocar o elemento de algum dado pelo elemento do seu personagem ativo. Isso pode ser útil caso você tenha tido azar na rolagem de dados e não tenha nenhum dado do elemento que você precisa. Voltando para o nosso duelo, depois de usar as cartas na sua mão, tomando cuidado para não torrar todos os seus dados nisso, você pode atacar o seu oponente. Assim como um personagem no jogo normal, no duelo cada personagem tem o seu ataque normal, a sua habilidade elemental e a sua ultimate, fora alguns personagens específicos que têm mais de uma habilidade. Perceba que cada uma dessas ações tem um custo de dados, e quase sempre vai precisar de dados do elemento do personagem, e é por isso que é importante você conseguir dados do elemento dele na fase de rolagem, senão você não vai conseguir atacar. Esse símbolo que temos na ultimate é a energia necessária para usar ela. Toda vez que você ataca o personagem inimigo com alguma habilidade ou com ataque básico, você ganha um pontinho de energia, e no momento que ela tá cheia, você pode usar a sua ultimate. Preste atenção nos ataques elementais, eles vão deixar o elemento na cabeça do oponente, assim como funciona no jogo também. Com isso, é possível você fazer reações elementais utilizando elementos diferentes. E as reações são praticamente iguais às do jogo. Se você usar um ataque Cryo no oponente e depois usar um ataque Hydro, você vai deixar ele congelado até o final da rodada. Se você usar Cryo com Pyro ou Hydro com Pyro, você vai dar mais dano. Eu vou deixar aí na tela uma tabelinha muito bem feita pelo @cauda-do-gato que explica todas as reações bem bonitinho aí pra vocês. Se você não tiver mais interessado em usar o personagem atual para atacar o oponente ou tiver dado muito azar na hora de rolar os dados, você também pode gastar um dadinho para trocar o personagem ativo, mas essa ação também vai trocar o turno para o seu oponente. Após você usar o ataque básico, a habilidade ou até mesmo a ultimate, o turno automaticamente passa para o seu oponente. Então ele vai fazer as mesmas coisas, vai jogar cartas, vai te atacar e o turno volta para você. Isso vai se repetir até você não ter mais dados suficientes para fazer ações. Então você pode clicar nessa ampulheta e declarar o final do seu turno. Quando os dois jogadores declararem fim de turno, uma nova rodada começa. Com isso você vai comprar duas novas cartas e rolar os dados de novo. Mais um detalhe importante, o jogador que declarar final de turno primeiro vai ser também o primeiro a atacar na próxima rodada. Agora é só repetir esse processo até o final da partida. Para você vencer o seu oponente, basta você derrotar os 3 personagens dele. Eu sei que mesmo após toda essa explicação, você ainda pode ter achado um pouco confuso, e realmente é um pouco confuso. Se você nunca jogou nenhum tipo de jogo de cartas antes, você vai perceber que vai ser bem difícil no começo para você montar baralho, para você definir estratégia, tudo isso vai ser complicado de verdade. Mas sinceramente, a maior dificuldade do jogo vai estar quando você decidir enfrentar outros jogadores. Eles sim vão ter estratégias muito bem formadas para te destruir em poucos turnos. Mas isso aqui é um guia para quem tá iniciando no sistema, e nesse caso eu recomendo que você duele contra todos os NPCs do jogo e aumente bastante o seu nível para ter acesso a novas cartas antes de jogar contra jogadores. Se vocês quiserem, eu posso trazer uma segunda parte desse guia comentando sobre baralhos mais fortes, ensinando estratégias e coisas mais avançadas. Mas para quebrar o seu galho agora, eu vou estar mostrando aí na tela alguns dos baralhos que eu mais gostei de usar até o momento. Todos eles têm uma gameplay bem diferente, eu tava realmente testando coisas diferentes, incluindo o último, que é o Deck da Eternidade, que é uma criação pessoal minha, que até o momento eu acredito ser o melhor baralho que eu já fiz e eu praticamente não perco com ele. E se você quiser ver eles na prática, como funciona cada um deles e eu explicando a estratégia por trás deles, você pode novamente ir lá no canal da Antwill, que vai ter mais de 2 horas de eu jogando com esses baralhos contra o meu chat. Mas é bem provável que se você estiver vendo isso no futuro, esses baralhos já nem sejam mais tão bons, porque com certeza eles vão adicionar mais personagens, mais cartas e vai ter cada vez mais estratégias melhores para se fazer. Aí, mais uma vez, se vocês tiverem interesse, eu posso trazer novos guias cobrindo as atualizações desse sistema. Mas acredito que com esse guia aqui você saiba o suficiente para amassar nem que seja os NPCs no joguinho de cartas novo do Genshin. Deixa o like, se inscreve e de nada.